Dando continuidade às nossas sessões de cabeça e pescoço. Hoje o tema da aula vai ser anatomia do osso temporal. E aí, falando uma breve introdução, né? A gente sabe que o osso temporal é uma das estruturas anatômicas mais complexas da região de cabeça e pescoço, justamente porque é uma anatomia menor, né? E com muitos detalhes, acaba dificultando ver umas estruturas. E é onde vai alojar os órgãos sensoriais auditivos, o equilíbrio, além de grande parte também do nervo facial, que ele vai contribuir na motricidade da face, paladar, audição e lacrejamento. A principal indicação clínica que vai chegar para a gente é justamente a questão da perda auditiva, e a TC ela vai ser geralmente indicada para a gente conseguir avaliar as estruturas ósseas, e também em caso de otite de repetição, avaliar se tem colesteatoma. Enquanto a ressonância, a gente vai conseguir avaliar mais as estruturas da orelha interna e também o labirinto membranoso. Aqui só para a gente iniciar, né? A gente sabe que o osso temporal tem as porções, né? E os processos. Se alguém quisesse comentar aí o que seria cada porção dessa, dependendo da cor. Então vamos lá. Aqui é só para exemplificar, né? As porções do osso temporal. Aqui a gente vai ter a porção escamosa, certo? A porção mastóide, em laranja. A porção timpânica, em branco. A porção petrosa, né, mais interna, a gente vê aqui na imagem à direita, o processo zigomático, tá aqui mais anteriormente, e o processo estiloide aqui em verde inferiormente. E aí, nessa vista 3D aqui, a gente consegue ver que o osso temporal, ele tem relação anatômica com vários outros ossos do crânio, né? Então, anteriormente, ele vai estar tendo relação com o osso esfenoide, superiormente com o osso parietal, posteriormente com o osso occipital, e aí, justamente por conta do seu desenvolvimento biológico, vai ser dividido nessas quatro porções que a gente acabou de comentar, né? Essa porção escamosa, que vai ser mais anteriormente, é uma porção mais fina, a porção assim mais posterior é a porção mastóidea, a porção mais inferior é a porção timpânica, mais internamente e mais robusta, compacta, a gente tem a porção petrosa, e aqui inferiormente vai ser emitido também o processo estiloide e o processo zigomático. Então, falando especificamente de cada porção dessa, é, a gente vai falar primeiro agora da porção escamosa, né, que essa justamente é a porção mais anterior e superior do osso temporal. Então, a gente consegue ver aqui na imagem coronal que ele vai vir, né, mais lateralmente, o osso temporal, a porção escamosa, e a gente consegue ver que anteriormente ele vai emitir uma projeção medial que vai justamente formar a fossa glenoide, né, que é onde a gente, com o côndilo da mandíbula, vai formar a articulação temporomandibular. Se a gente correr as imagens no mesmo plano coronal, um pouco mais posteriormente, a gente vê que a porção escamosa do osso temporal vai formar justamente o teto do conduto auditivo externo, certo? O conduto externo vai estar chegando e quem vai compor o teto dele, a parte superior, é justamente uma projeção também da porção escamosa do osso temporal. E anteriormente, aqui no corte sagital, a gente consegue ver que essa porção escamosa vai emitir esse processo aqui, que é justamente o processo zigomático. Com relação à porção mastoide, ela vai ser a porção pneumatizada do osso temporal, e aí vai ser onde vai ter contido várias células, né, preenchidas por ar. Essas células vão ser várias, só que geralmente uma fica mais proeminente, né, que é justamente o antro, que é essa célula maior e mais constante da mastoide.
que ela vai comunicar o epitímpano com a orelha média, e essa estrutura que comunica o antro com o epitímpano, essa passagenzinha aqui, é justamente o que se chama de hálito adiantro. Perceba que ele é posterior e anterior ao conduto auditivo externo. E aí, é, nesse corte também, a gente está conseguindo ver que no antro, não é sempre que a gente vai conseguir visualizar bem, mas nessa daqui ficou até bom de ver, que existe uma fina lâmina óssea mais lateral, certo? Que é chamada de septo de Corner. E é bom a gente sempre perceber esses detalhes, as estruturas anatômicas, né? Porque essa estrutura, por exemplo, ela pode ter implicação cirúrgica em caso de antrostomia, por exemplo. E com relação à porção mastoide, como eu falei, né? A porção pneumatizada, e existem graus de pneumatização, né? Então, uma mastoide, né? A porção mastoide bem aerada, bem pneumatizada, ela vai se encontrar do jeito que está aqui na imagem à esquerda, certo? Contendo essas várias células preenchidas por ar. Porém, quando elas têm poucas células preenchidas por ar, a gente já vai dizer que ela está pouco pneumatizada, comparando com a da esquerda, bem menos células, né? Aeradas. E quando a mastoide não tem quase nada, ou mesmo nada de pneumatização, a gente vai chamar ela de mastoide ebúrnea, certo? Então, aqui é praticamente só osso, quase nada de ar. Com relação à porção timpânica, ela vai ser a porção mais inferior do osso temporal. Então, a gente vê aqui o conduto auditivo externo e inferiormente a ela vai ser a porção timpânica do osso temporal. Ele vai compor justamente essa porção inferior do conduto auditivo externo. Aqui a gente vê ele. E inferiormente vai ser a porção timpânica do osso temporal, numa vista coronal e aqui no plano sagital. A porção petrosa, como eu falei, né, ela vai ser a porção mais compacta e lembra até uma pedra, por isso o nome petroso mesmo, e vai ser a porção mais interna do osso temporal. Então a gente vê aqui o conduto externo, como a gente falou, superior, inferior, e a porção mais interna, tudo isso aqui, essa parte óssea, é a porção petrosa, certo? E aí é justamente onde a gente vai conter algumas estruturas mais nobres, né, como cóclea, vestíbulo, canais semicirculares, nervo facial, vestibular, coclear. E aí o processo estiloide, que é mais anterior e inferior, certo? Vai ser essa projeção óssea. No plano axial, a gente vê essa pontinha óssea aqui meio que perdida lá anteriormente. Só que se a gente conseguir fazer uma reconstrução, né, um corte mais oblíquo, por exemplo, a gente consegue ver bem aqui no plano sagital, barra oblíquo, que alongou o processo estiloide, a gente consegue ver bem ele aqui, certo? Com essa projeção mais inferior dele. E aí a gente sabe que o valor dele é para ser até 2,5 centímetros, em média, né? Porque às vezes chega no pedido para a gente para investigar a síndrome de Eagle, que é justamente quando esse processo estiloide ele vai estar alongado, maior do que 3, 4 centímetros. O paciente pode vir junto também com alguns outros sintomas, como disfagia, sensação de corpo estranho. E aí, classicamente, essa dor vai surgir após uma medulectomia, por conta justamente de ter tido alguma distorção anatômica ali após a cirurgia. E aí pode fazer o tratamento com sintomático, até mesmo optar por uma incisão cirúrgica, mas mesmo assim sabe-se que até 20% dos pacientes vão persistir com dor, mesmo retirando o processo estiloide. E aí, aqui eu trouxe uma imagem para a gente só dividir aí a questão da anatomia em os compartimentos da orelha, né? Se alguém puder só comentar aí simples mesmo qual seria, o que é que divide cada um, Eu posso falar. certo? Pronto. A imagem, a parte número um, né, é a orelha externa e
tem pavilhão auricular, conduto auditivo externo, né? Isso. A orelha média, que é o número 2, tem o tímpano, né? E o martelo, bigorna e estribo, né? Que são os ossos da cadeia ossicular. E aí a orelha interna tem canais semicirculares, vestíbulo, cóclea, né? Assim, forma grosseiramente isso. Pronto. Exatamente. E tu lembra o que é que divide, Gi? O, a orelha externa da orelha média e a média da interna? Assim, exatamente não, mas eu acho que é tipo da orelha externa para média, não sei se é o tímpano e a Isso, orelha a orelha média para interna, eu acho que é a janela oval e redonda. isso, exatamente. Muito bem. Aí, ó. Justamente como falou, né? Para a externa, para a média, vai ser a membrana timpânica que vai fazer essa divisão. E da orelha média para a orelha interna, vai ser justamente ali ao nível das janelas oval e redonda. Então, falando de cada compartimento agora, especificamente, né? A orelha interna vai ser composta pelo pavilhão auricular e pelo condutivo externo. No pavilhão auricular, é uma parte que a gente não vai avaliar tanto assim, não nosso exame de rotina, até porque isso aí é melhor ser feito até pela própria inspeção, mas como a gente não tem um paciente em nossas mãos, a gente pode até optar por fazer uma reconstrução 3D e tudo mais, ver se existe alguma lesão. E aí, só de maneira rápida, né, mostrando aqui que tem várias estruturas anatômicas na região do pavilhão auricular, como o trago, antitrago, o lóbulo da orelha, certo? A hélice, antihélice, a escafa, que é essa depressãozinha aqui mais superiormente, fossa triangular mais interiormente, o ramo da hélice. E aí a gente parte para o que a gente avalia realmente mais de fato, né, que é a orelha externa. Lembrando que no conduto auditivo externo a gente vai ter uma porção fibrocartilaginosa e a porção óssea, né? A fibrocartilaginosa geralmente compõe o terço lateral, enquanto a porção óssea compõe os dois terços mais mediais. E é aqui a gente vê o conduto auditivo externo, ele anteriormente aqui no corte axial, certo? Então, anteriormente a ele, a gente vai ter justamente a articulação temporomandibular, que é o côndilo da mandíbula. Posteriormente, a gente vê quem? Justamente aquelas células aeradas. Então, a porção mastoide do osso temporal. A gente consegue ver aqui o conduto externo, posteriormente, porção mastóide, anteriormente, a ATM. Medialmente, o que é que a gente vai ter? Justamente a orelha média, certo? Superiormente, a porção escamosa, como a gente acabou de comentar, do osso temporal, e inferiormente a porção timpânica, né, que vai circundar esse conduto auditivo externo. E aí, entrando agora para a parte da orelha média, a gente tem a divisão, certo, da caixa timpânica, né, que vai compor a orelha média juntamente com a cadeia ossicular, em epitímpano, mesotímpano e hipotímpano. E aí, o que é que vai conter em cada estrutura, em cada localização dessa, né? A gente vai ter certas partes, né, dos ossículos, que a gente vai detalhar mais posteriormente, e esse espaço, a caixa timpânica, né, vai ser preenchido por ar, e o que é que a gente vai conseguir dividir ela, né? Vai ser justamente ali ao nível do esporão de Chaucer, certo? E também até o nível ali do conduto auditivo externo, que é o que a gente usa um pouco mais na prática. O que tiver superiormente vai ser epitímpano. Ali ao nível da membrana, mesotímpano. Inferiormente seria o hipotímpano. Aqui partindo para a parte da orelha média, né? Coloquei aqui só
três estruturas para ver se alguém consegue relembrar, que são estruturas bem importantes na anatomia. Se alguém conseguir se identificar aí apontando pelas setas. Posso ajudar também. Certo. Pronto. Assim, aqui eu vou começar pelo que é mais fácil na minha cabeça, que é a número 2, que é o espaço de pulsar. Certo. Certo. Aí, a número um, eu acho que são só as células da mastoide, mas ali já tem tegmemastoide, né? Então, E é, seria o que compõe o teto do epitímpano. tegmen do tímpano, não sei. É, Exatamente. Tegma e ah, tímpano. ótimo, ótimo. Espaço de pulsar. E o terceiro, eu acho que é aquele que tu falou, né? Do esporão de Chaucer. Isso, exatamente. Então, como eu falei, né, na prática a gente vai ver ao nível da membrana, ou usar como referência anatômica também o esporão de Chaucer, para a gente ver o que está superiormente seria o epitímpano, que aí é também chamado de ático. Lembrando que lateralmente vai ter o esporão de Chaucer, posteriormente a gente tem o antromastoide, certo? O mesotímpano, a margem superior vai ser justamente aquela porção inferior do esporão, e vai inferiormente até o nível do ânulo timpânico, enquanto o hipotímpano vai ser justamente esse espaço situado inferiormente ao ânulo timpânico. E aí, partindo para a cadeia ossicular em si, eles vão ser ossículos bem difíceis de ser visualizados, porque são bem pequenos, né? Mas a gente tem que ter pelo menos uma noção para conseguir identificá-los e ver quando existe algum tipo de erosão, quando vê que não estão se articulando tão bem. E aí eu trouxe essa imagem aqui, um corte coronal em 3D, da orelha média, para a gente começar a avaliar um por um, certo? Lembrando que existe a articulação incundo maleolar, né? E a articulação incundo estapédica. E aí lembrar que, de maneira geral, assim, a gente já observa que o martelo ele vai se encontrar mais anteriormente em relação aos demais. Então, dividindo cada porção de cada ciclo desse. Essa porção mais superior e mais globosa, né, do martelo, a gente vai denominar de cabeça, né, a cabeça do martelo. E aí, justamente, é ele quem vai se articular com o corpo da bigorna, que a gente vai falar logo em seguida, para formar aquela articulação incundo-maleolar. Mais inferiormente, a gente tem o colo ou o pescoço do martelo, certo? E a gente consegue ver nessa imagem que é daqui que surge justamente o músculo tensor do tímpano, aqui localizado na imagem, certo? Vai estar lá no colo do martelo. Mais inferiormente ainda, a gente consegue ver o manúbrio ou o cabo do martelo, certo? E a gente consegue ver que o manúbrio do martelo vai ter íntima relação com quem? Com a membrana timpânica, aqui destacada na imagem. E vai ser justamente essa estrutura que a gente vai conseguir visualizar bem quando fizer uma endoscopia, por exemplo. Além disso, o martelo, a gente vai ter o processo lateral, certo? E também o processo anterior. Então, aqui numa reconstrução, né, a gente consegue ver a cabeça do martelo, certo? O colo, como a gente destacou agora há pouco, o manúbrio do martelo e a apófise lateral, aqui na imagem. Cabeça, colo, mais inferiormente o manúbrio e aqui a apófise lateral. Em relação à bigorna, cuidado para não confundir, porque aqui até parece
essa estrutura mais arredondada, mais globosa também, mas não é a cabeça da bigorna. Então, a bigorna não tem cabeça, que é o corpo da bigorna. E aí é o corpo da bigorna que vai se articular com a cabeça do martelo para formar articulação. Mas, posteriormente, a gente vai ter esse ramo curto da bigorna. A gente vai ver que existe também um ramo longo, certo? Da bigorna, que vai ter essa direção aqui, uma apresentação mais ínfero-medial. E aí, dando um zoom aqui, a gente consegue ver que lá embaixo existe o chamado processo lenticular da bigorna, que é justamente aqui quem vai se articular com a cabeça do estribo para formar articulação em conduta pédica. Então, aqui na imagem, a gente consegue ver o corpo da bigorna, o ramo curto, o ramo longo e o processo lenticular. Aqui, corpo, ramo curto, mais posterior, ramo longo e o processo lenticular, lá embaixo. E aí a gente sabe que no plano axial, a gente consegue ver bem essa articulação em côndilo maleolar, existe até o chamado sinal da casquinha de sorvete. Então, o que, que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que mais anteriormente, como eu falei no início de tudo, né, a gente encontra o quê? O martelo. Então, a cabeça do martelo, mais anteriormente, se articulando justamente com o corpo da bigorna. E vai ficar, muitas vezes, formado esse aspecto aqui da casca e da bolinha de sorvete em cima, que vai ajudar a gente a identificar melhor essas estruturas. Com relação ao estribo, né? A gente vai ter inicialmente a cabeça do estribo, o colo do estribo, e aí a gente observa aqui que no colo do estribo existe um músculo aqui, ó, se inserindo mais posteriormente, que é justamente o músculo estapédio. Isso aí a gente vai destacar depois. E aí a gente tem a crura anterior, a crura posterior e, por fim, a base ou platina do estribo. E aí observe que esse formato da base do estribo é um formato oval, certo? Que é justamente onde vai se inserir essa parte aí, vai ser na janela oval, dando esse nome justamente por conta do seu formato. Então, muitas vezes a gente fica na dúvida, janela oval, janela redonda, qual é? Se você conseguir lembrar dessa imagem, lembrar que a base do estribo tem esse formato oval, e é justamente com quem vai se comunicar lá no vestíbulo, aí a gente consegue lembrar que isso ali seria justamente a janela oval. Então, aqui a imagem, a gente tem a cabeça do estribo, a crura anterior, crura posterior, aqui a base, tudo isso minimamente detalhado, mas muitas vezes, principalmente o estribo, a gente não vai conseguir visualizar ele tão bem, assim, na nossa imagem, né? Aqui a cabeça, crura anterior, crura posterior e a base. Então, com relação à localização de cada um, né? No epitímpano, parte mais superior, vai conter o quê? Vai ter a cabeça do martelo e também o corpo e ramo curto da bigorna. Enquanto no mesotímpano vai estar todo o resto da cadeia circular, basicamente, que é o colo, manúbrio, os processos do martelo, ramo longo e processo lenticular da bigorna e todo o estribo. Com relação ainda à orelha média, a gente tem algumas estruturas que são referências anatômicas importantes para a gente estar familiarizado, né? A gente vai ter a eminência piramidal, certo? Então, aqui no corte axial, a gente pode buscar o conduto auditivo interno e ver que nessa localização mais posterior, aqui adjacente, e superior também da orelha média, existe uma proeminênciazinha triangular, certo? Que é justamente chamado de eminência piramidal. Aqui não sei se está dando para ver também na imagem, mas existe uma areazinha justamente um pouco mais hipodensa aqui na frente, que é justamente a origem do músculo estapédio.
Outra estrutura que a gente consegue ver aqui no plano coronal, né, a gente consegue ver a eminência piramidal, certo? Outra estrutura que a gente vai ver também na região posterior da orelha média, que vai ser mais medial à eminência piramidal, é o seio timpânico, certo? Aqui também a gente consegue ver a eminência piramidal, e aí vindo mais para dentro, né, medialmente, a gente consegue ver esse seiozinho aqui, que é o chamado seio timpânico. Esse seio timpânico é importante a gente estar reconhecendo, porque é um local frequente de colesteatoma, né, residual, principalmente por conta de ser difícil tanto o seu acesso como a visualização. E aí, a gente consegue também ver, aqui na última imagem, né, o músculo tensor do tímpano, lembrar que ele vai estar inserido lá no manúbrio do martelo, né, ele tem a inervação feita pelo trigêmeo, tem a função de ventilar a orelha média, e a gente vai ver, conseguir ver, né, com essa projeçãozinha aqui na orelha média, o músculo tensor do tímpano, e adjacente a ele, a gente vê que tem a parte óssea, né, mais interna, certo? E essa fina projeção óssea na parede anterior, na cavidade da orelha média, de onde vai justamente emergir o músculo tensor do tímpano, a gente vai chamar de processo cocleariforme. Continuando, né? A gente tem também a tuba auditiva, como está representado aí na imagem. Observar que ela vai se encontrar mais anterior e inferiormente, e a gente, quando for correndo as imagens, a gente vai conseguir ver que a tuba auditiva vai ter aquela comunicação em direção à rinofaringe, e aí vai, para facilitar a visualização, né, você vai ver o que tem o ar, né, aqui a carótida interna, a gente vai ver que ela vai estar mais anterior e lateral em relação à carótida interna, para a gente conseguir ver bem a tuba auditiva. E aí, um pouco mais de anatomia, se alguém conseguir visualizar, identificar o que seriam as três estruturas apontadas pela seta, quiser comentar. Bruso. É, aqui mais medialmente, nessa primeira setinha, acredito que seja a janela oval, e ao lado dela a janela redonda. E a setinha de cima, eu acredito que seja o, ai meu Deus, o vestíbulo. Isso, exatamente. Você falou, né? Janela oval, janela redonda e vestíbulo. Então, como a gente comentou anteriormente, né? Vai ser justamente ao nível dessa janela oval e redonda que a gente vai conseguir dividir a orelha média da orelha interna, certo? A janela oval, ela vai estar situada na parede medial do mesotímpano, certo? Vai ser fixada na base do estribo, que vai ter aquele formato oval, certo? Por isso a gente consegue relembrar mais fácil que aqui seria justamente a janela oval, e vai ter comunicação com o vestíbulo, que é essa estrutura mais alongada, mais cheinha aqui apontada pela seta. Enquanto a janela redonda, você vai ver ela um pouco mais internamente e mais inferior, que vai se comunicar justamente com a espira basal da cóclea. E aí, a orelha interna, né, ela vai ter a composição do labirinto ósseo e do labirinto membranoso. O labirinto ósseo vai ser formado por vestíbulo, canais semicirculares, cóclea, enquanto no labirinto membranoso a gente vai ter o sacro, o triclo, canais semicirculares também, o ducto coclear, ducto vestibular, o saco endolinfático. E aí a gente, só relembrando, né, que essa vibração transmitida pelo estribo, ela vai para a janela oval, onde a gente vai ter o deslocamento de líquido, né, que forma é, é, essa região, e aí vai preencher as rampas timpânicas, certo? E a rampa vestibular, e aí esse movimento da perininfa ao longo
ao longo do caminho, né, é transmitido para a rampa vestibular, da rampa vestibular para a rampa timpânica, e vai chegar até a janela redonda, certo? Que é a extremidade final justamente desse sistema. Aqui a gente vê bem que tem o sacro e o triclo. Na tomografia, por exemplo, a gente não consegue diferenciar tão bem o que seria cada um, né? A gente vai ver mais o vestíbulo em si, mas a gente sabe que o sacro ele vai estar mais próximo aqui da cóclea, né? Vai ter uma relação mais próxima, enquanto o triclo tem uma íntima relação com os canais semicirculares. E aí, falando um pouco de cada estrutura, né? A gente vê que situado mais lateralmente, ali ao fundo do conduto ativo interno, a gente vai ter o vestíbulo, certo? A gente tem os canais semicirculares, e aí aqui seria o canal semicircular anterior, certo? O anterior, às vezes, dependendo do plano, a pessoa fala de superior, porque ele realmente é mais superior em relação aos demais. Existe o canal semicircular posterior e o canal semicircular lateral. E, por fim, a gente tem essa estrutura aqui em formato de caracol, que é justamente a cóclea. A gente consegue observar na imagem que a cóclea ela vai se encontrar numa projeção mais anterior, quando comparado ao vestíbulo. Isso vai ajudar a gente a visualizar quando vai correndo as imagens, certo? E aí, esse caracol, entre aspas, né, é formado por 2,5 voltas, certo? A cóclea. E aí a gente vai ver que, vindo do vestíbulo, né, a gente vai ter essa primeira volta, que ela é maior e mais posterior, e a gente vai chamá-la de espira basal da cóclea. A gente vai ter uma segunda volta, que é a espira média, e uma volta final, que é até menor com relação aos demais, e também mais anterior, que é a espira apical da cóclea. Então, aqui nas imagens, né, a gente vai ter no plano coronal a cóclea. Se a gente conseguir escorrer as imagens, a gente vê que ela faz um formatozinho de espiral, né, justamente esse formato de caracol. E aqui seria justamente como a gente visualizou na imagem anterior ali comentada, o vestíbulo, certo? Seria essa estruturazinha um pouco mais robustazinha da, da cóclea não, das estruturas aí avaliadas, e aí a gente vê que do vestíbulo a gente vai ter comunicação os canais semicirculares, e aí a gente consegue ver aqui o canal semicircular superior, certo? Ou anterior, que é que a gente na imagem a gente consegue ver correndo aqui para cima, né? O canal semicircular lateral, certo? Os canais semicirculares em imagem estática, assim, até bom a gente visualizar na imagem dinâmica, né, que a gente consegue ver todo o trajeto dele, correndo, se comunicando um com o outro, e aqui a gente consegue fazer, às vezes, também uma reconstrução mais oblíqua, e a gente consegue ver bem toda a comunicação das estruturas, né, então aqui a gente teria o vestíbulo, a cóclea, certo, no formato de caracol, está até melhor representado aqui nessa imagem, né, foi reconstruído. E aí aqui vai sair o canal semicircular superior, o canal semicircular lateral, certo? E aí, na orelha interna, a gente também consegue ver a cóclea no plano axial. E aí, no plano axial, ela já vai se apresentar com um aspecto um pouco mais parecido com esse aspecto de couve-flor, que a gente chama, né? Que seria a cóclea. Aqui, mais próximo, né? O vestíbulo, certo? Aqui, mais saindo mais lateralmente, a gente vai ter o canal semicircular lateral, certo? E aqui que vai estar próximo também é o conduto auditivo interno. Aqui na imagem à direita, a gente consegue ver que, se você correndo as imagens, né, a gente vai ver que lá
mas posteriormente a gente vê essa estrutura mais alongada, que é justamente a espira basal da cóclea, né, que é aquela espira mais robusta dela, e ali próximo ao nível dela, a gente vê que existe o aqueduto vestibular, que é esse canal ósseo aqui no interior da porção petrosa, certo? Que é justamente onde vai passar o ducto endolinfático, que vai terminar lá no saco endolinfático, né, quando a endolinfa é drenada. Nessa imagem aqui do plano axial, a gente consegue, às vezes, visualizar aqui um pouco mais destacado, que aqui no aspecto de couve-flor, a gente vê que no centro tem uma estruturazinha mais hiperdensa, né? Que aí seria o ossículo chamado modíolo, né? Que é esse pequeno osso que é ao redor da qual a cóclea vai adquirir esse formato dela de espiral. E aí, outras estruturas que a gente consegue visualizar também. Uma delas é o aqueduto coclear, certo? A gente vê que é esse canal ósseo, certo? No interior da porção petrosa, onde vai passar o ducto perilinfático, né? Então, a gente vê que ele parece um pouco como se fosse o conduto auditivo interno, só que ele é menor, certo? E você vai conseguir visualizar ele quando você correr a imagem um pouco mais inferiormente. Geralmente aqui vai estar próximo da artéria carótida interna, da veia jugular, geralmente nesse nível aqui. E outra estrutura que é importante também é o canal subarqueado ou petromastoide, e ele é visto geralmente em cortes mais superiores, e se a gente conseguir escorrer aqui um pouco mais as imagens, a gente visualizaria que ele está se comunicando aqui justamente o antromastóide com a fossa craniana posterior. E é aí onde vai conter tanto a artéria como as veias subarqueadas. Aqui seria mais um corte de ressonância, né, que é onde a gente avalia melhor a questão dos nervos. E aí, na reconstrução, a gente consegue fazer essa imagenzinha-chave que a gente consegue visualizar bem, identificar qual seria cada nervozinho desses. Alguém lembra como está? Que seria cada estruturazinha apontada pela seta? Quando a gente roda na neura, a gente vê muita essa imagenzinha para ir atrás desse motivanoma, né? E para ver se existe alguma impressão sobre esses nervos, porque o paciente às vezes tem muita queixa de zumbido pulsátil, essas coisas assim, né? Então, essa setazinha mais superiormente, eu acredito que seja o nervo facial, certo? Os dois de baixo, o, o do lado esquerdo, eu acho que é o coclear e o direito o vestibular. Exatamente. Muito obrigado. E aí a gente tem essa imagem aqui à direita, que é justamente para a gente conseguir lembrar de visualizar e diferenciar esses nervos, né? O nervo facial, ele vai estar mais anterior. E aí, como é que a gente vai fazer essa diferenciação, primeiramente, né? O que é que a gente vai conseguir dividir os segmentos anteriores, certo? Dos posteriores. É justamente a barra de Bill, que se chama, que faz fazer essa divisão, certo? Enquanto a crista falciforme vai dividir as porções superiores das porções inferiores. Então, o que é que acontece? A gente tem o nervo facial, que vai estar mais anterior e superior, o nervo coclear, que vai estar mais anterior e inferior, e o nervo vestibular, que vai estar posterior, né? E aí vai ter a porção dele superior e a porção inferior. E existe até aquele mnemônico, né, que é o 7-up, cock down, e aí a gente vê que o 7 está para cima, né, o up, e o cock down, que é o coclear, vai estar para baixo. E aí a gente pode lembrar também que o nervo facial, ele vai nervar a face está na frente, então ele vai ser sempre anterior. Aí com isso a gente já consegue preencher e tá realmente relembrando de certeza qual seria cada estruturazinha dessa. Então aqui a gente tem
também na imagem 3D, né? A gente vê aqui o nervo facial, certo? Que ele é mais anterior e superior, certo? Aqui representado na imagem. O nervo coclear, que vai estar mais inferiormente a ele, direcionando justamente lá para a cóclea, certo? E, mais posteriormente, a gente vai ter o nervo vestibular. No plano axial, a gente consegue até ver ali a delimitação do trajeto do nervo facial, e a gente vai dividir também em dois segmentos, né? O segmento labiríntico, que seria a porção ali mais medial, né? Ali próximo ao conduto auditivo interno do nervo facial, e mais lateralmente a gente veria o segmento timpânico, certo? Entre eles, a gente vê que existe essa projeçãozinha um pouco mais triangular aqui, essa dobra, né? Que é chamada, que a gente vê o gânglio geniculado, que é onde vai ser emitido o ramo do nervo petroso superficial maior, certo? E aí a gente consegue ver que daí ele vai sair, o nervo facial, pelo forame estilomastoide, vai entrar na glândula parótida e se dividir nos seus 5 ramos, né? Temporal, zigomático, bucal, marginal e cervical. E aí, falando aqui da questão dos vasos, né, que também tem uma relação anatômica importante com o osso temporal, a gente vê aqui nessa reconstrução 3D a carótida interna, certo? Vai vir lá de baixo, e aqui a gente vê que tem a porção petrosa dela, justamente passando por dentro daquele osso mais compacto, como a gente viu anteriormente, certo? Que é a porção petrosa do osso temporal, certo? E daí vai seguir o seu trajeto. E aqui no sagitário, a gente consegue ver que ela está mais anterior, certo? Em relação à veia jugular, certo? E aí a gente vê que lá de cima vem aqui o seu sigmoide e descendo vai dar na jugular. Então, como é que a gente conseguiria ver essas estruturas lá na tomografia, né? A gente, como eu acabei de falar, né, mais anteriormente aqui no vista axial, né, o número 3 representado na imagem, a gente vê que é justamente aquela porção petrosa, né, onde a artéria carótida interna vai estar correndo nesse momento. Mais posteriormente, a gente vai ver essa estrutura tubular, o número 2, que é a veia jugular interna, e que a gente acabou de comentar também, é um pouco mais lateral em relação à carótida interna, e o 1 aqui é justamente por onde vai vir o seu sigmoide, certo? Esse abaulamento circular aqui, na projeção mais interna da porção mastoide do osso temporal. Então, é basicamente isso, assim, é essa revisão mais rápida anatômica da anatomia do osso temporal, e é um temazinho bastante difícil, bem detalhado, que o ideal é você até pegar uma imagem, uma tomografia, por exemplo, e ficar correndo as imagens em casa para ficar avaliando cada estrutura dessa, porque com imagem estática realmente é difícil. E lembrar que também é importante porque cai em prova. Então, eu trouxe algumas questõezinhas aqui do CBR, só para a gente treinar. Se alguém souber a resposta, quiser comentar. É questão bem direta. Qual é o nome da estrutura apontada pela seta? Quem consegue identificar? Qual que é o nome da estação? Oi? É a opção E? Não, não seria o caso nessa questão. Aquela projeçãozinha óssea, ali ao que eu falei, ao nível da espira basal da cóclea. Tu lembra? O aqueduto vestibular, certo? E aí, o aqueduto vestibular, a gente lembra, né, que a gente pode pegar, medir mesmo, e ver que o diâmetro dele é até 1,5 milímetro, que aí a partir disso a gente já considera alargado. Outra questão. Considera as divisões do osso temporal em orelhas externa, média e interna,
e assinala a alternativa que apresenta estruturas relacionadas apenas à orelha média. Então, ele traz 3 estruturas e pergunta o que é que está as 3 realmente na orelha média. B? Exatamente. Então, o martelo, o estribo e também a eminência piramidal vão estar todos os 3 contidos ali na orelha média. A gente vê que ele traz aqueduto coclear, aqueduto vestibular e tudo mais. Cada itemzinho dele vai excluindo uma alternativa. E aí, uma última questão. Observa as imagens do osso temporal de um homem de 26 anos de idade com queixa de disacosia a seguir. E aí, bem direta a pergunta de novo, o que é que a seta indica? Ele aponta e pergunta o que é. Só dando uma dica, né? Aquela projeçãozinha que eu falei que vai estar um pouco mais superior, que vai dar em comunicação lá com o antromastóide. É justamente o canal subarqueado ou o canal petromastóide, certo? Então, são questões bem diretas, que você tem que estar bem afiado, porque são estruturas pequenas, né? E tem que dar um zoom bem grande aí na imagem, que às vezes é difícil na prova. E aí é importante reconhecer cada uma delas. E é isso, a aula. Muito obrigado a todos pela participação também. Parabéns aí, Bruce, pela aula muito completa, né? Gostei. Parabéns pela participação também de todos. Realmente como você falou, uma das partes mais complexas, né? Acho que você abordou praticamente tudo. Na ouvido médio tem os ligamentos também, né? São 4 ligamentos. A gente não vê muito bem, a gente vê bastante. Tem o maleolar superior, anterior e lateral. A gente vê mais o lateral ali, entre a cabeça do martelo e a membrana timpânica, às vezes fica uma linhazinha, entendeu? O ligamento maleolar lateral. E tem o incudal posterior, a gente também não vê muito bem. Os músculos, você falou estapédio e o tensor do tímpano, a gente vê melhor o tensor do tímpano, né? Você mostrou lá. Não, acho que você falou basicamente tudo. Em relação ao ouvido interno, tem a questão da divisão da endolinfa, perilinfa. Hoje em dia, a gente tem que ter cuidado com isso por conta da doença de Menier e as sequências agora de flare de alta resolução que a gente pode diferenciar esses 2 compartimentos, né? A perilinfa, ela retém um contraste após 4 horas, né? A gente faz o exame 3D 4 horas depois do exame, e a gente vê o contraste na perilinfa. Se tiver diminuído, né, esse contraste por um aumento da endolinfa, se é a doença de Menier, hidropsia endolinfática. A gente consegue ver o aqueduto coclear dilatado, né, que é a escala média, né, aqueduto coclear e o ouvido interno ali são várias camadas, né? Você tem o labirinto ósseo, que depois do labirinto ósseo fica em contato direto com a perilinfa, que reveste o labirinto membranoso que contém a endolinfa, né? São as várias camadinhas ali em todas aquelas estruturas, né? E com essa sequência, a gente consegue ter uma noção que a gente não vê na ressonância normal, essa diferenciação, nem na tomografia. Mas não consigo pensar em outro detalhe que ficou faltando, não. Acho que foi bem completa. E parabéns. Isso aí. Sim. Valeu, Bruso. Parabéns aí pela construção da aula, as imagens bonitas, viu? Bem didáticas aí, demonstra todo o seu cuidado, demonstra que você estudou, que você certamente aprendeu bastante. O recado que você deu aí para o pessoal é exatamente esse. Então, vocês tenham essa aula, revisitem essa aula, assistam novamente, junto com ver com as mãos, né? Passar o exame como o Bruso colocou. É um tema difícil, são muitos detalhes, a anatomia complexa, mas são todas as estruturas que o Bruce colocou, elas são
mais de 90% visíveis na tomografia. Não houve um detalhamento na ressonância, exceto na questão dos nervos, né, que o Bruce colocou, mas a ressonância também tem muita coisa interessante para ser vista. Mas a tomografia, ela é capaz de mostrar quase todas as estruturas que o Bruce colocou com bastante conspicuidade. Então fica a missão, quase que uma obrigação para que vocês revisitem esse tema. São temas é um tema que é cobrado em prova. Vocês vão ver adiante uma série de patologias, de condições que é necessário o conhecimento dessa anatomia, desde preparação para implante coclear, até as patologias inflamatórias e tumorais do ouvido, assim como trauma. São temas que a gente vê também na assistência no dia a dia, em condições de plantão e também exames eletivos. Então, embora assuste um pouquinho no começo, mas não dá para se furtar de não estudar. Tá? Então, a participação foi pequena hoje, né? Possivelmente pelo distanciamento, especialmente dos mais novos, da vivência com esse detalhamento de anatomia e com o médico também. Praticamente só a Carol e a Gi participaram. Houve um momento que ele pediu para apontar as estruturas que tinham até o nome e mesmo assim vocês não participaram, né? Eu acredito que seja até uma honestidade, né? Porque já estava escrito. Então acho que vocês não iam querer ler, não que não tivessem atentos à aula, né? Imagino que estavam todos atentos, até em respeito a todo esse preparo que o Bruso teve. Então é isso. Boa semana para todo mundo. E fica aí esse compromisso de vocês revisitar essa aula e seguir as orientações aí do Dr. Bruso, que tem também um inglês bem peculiar, né? Bem do cara. Parabéns, tenho certeza que a sua esposa deve estar honrada com a sua aula, viu? Valeu. Um abraço, pessoal, boa semana.